Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa última aula do módulo de virtualização do ano 2020 para o TMSI matutino e vespertino. Bom, nós hoje vamos passear um pouquinho, tanto pelo conteúdo que eu vou mostrar, quanto pelo conteúdo que está postado lá no AVA, de aulas sobre as respectivas ferramentas, tá? Como lá no AVA vocês vão encontrar a introdução sobre o conhecimento de cada ferramenta falada, discutida, e também vocês vão encontrar materiais, né, que vão subsidiar o estudo de vocês, principalmente hoje, que é uma aula teórico-prática, né? Não especificamente nessa minha apresentação, mas nos vídeos, vocês vão ver que os vídeos são bastante práticos. Os vídeos foram selecionados aí para dar uma introdução a vocês em cada uma das ferramentas. Hoje nós vamos falar, então, de um pouquinho sobre o que é um projeto de virtualização, falar sobre algumas das ferramentas, como VMware, Zen Server, Hyper-V, comentar um pouquinho mais de VirtualBox, Proxmox, e também, além de virtualização, uma coisa que hoje em dia é muito comum, que é a questão de containers, né? Então, falar do Docker, que é um container, né, um gerador de uma ferramenta de geração de container, e também uma ferramenta de orquestração, a mais famosa hoje em dia, chamada Kubernetes, tá? Então, essa aula ela vai de agora, de 1h30 até próximo de 3 horas da tarde, e aí eu vou comentar com vocês, vou explicar com vocês como vocês vão utilizar a aula do módulo, de todos os vídeos que estão lá e ainda dos materiais que eu ainda vou adicionar lá, mas que vou primeiro comentar com vocês na aula. Tá ok? Então vamos lá. Bom, antes eu quero lembrar que hoje é a entrega final, né, para quem não tinha conseguido entregar na sexta-feira passada, por não ter conseguido criar a máquina virtual e não ter conseguido instalar o Samba, então eu fiz uma outra atividade sobre o que é Docker, né, o que é container e Docker especificamente, se a pessoa desejasse, eu explicar pelo menos o que é container, valendo os 30 pontos para essas pessoas que não conseguiram especificamente fazer a atividade prática, tá? Então, fazendo a entrega hoje, até meia-noite de hoje, tá ok, valendo também os 30 pontos. E sobre a entrega passada, que é para até hoje também, até a meia-noite de hoje, é a pesquisar, né, do capítulo, da página 53 à página 152, 99 páginas, para que vocês explicassem lá, né, o que está descrito lá no AVA, especificamente sobre cada uma das tecnologias que nós vamos falar brevemente agora. Brevemente, porque vocês já fizeram o trabalho, já entenderam, e agora eu vou tentar explicar para vocês como se dá um pouquinho a escolha de uma ferramenta de virtualização. Vocês vão ver que a diferença entre elas, hoje em dia, principalmente, não é tão grande assim, tá? Então, vamos lá. Bom, eu quero mostrar primeiro para vocês algumas carinhas, né? Então, o Proxmox, hoje, a gente, especificamente no campus de Guajará-Mirim, a gente tem um servidor Proxmox, que a gente utiliza lá e cria algumas ferramentas para os professores. Ele também é um servidor do qual a gente pode fazer alguns trabalhos na nossa ferramenta, né, lá no laboratório nosso de hardware, tá? Então, esse aqui é a carinha, né, o rostinho de como acontece, como funciona o Proxmox, como é o ambiente gerenciador. Então, uma vez que você instala ele, que você faz um acesso web, você vai ver que ele tem esse jeitinho aqui. Aqui do lado, aqui, ó, você tem as máquinas virtuais criadas nele, e aqui você tem as informações sobre tanto o conjunto de máquinas, ou se você clicar aqui, a respeito de uma máquina específica depois. O Proxmox, ele é uma ferramenta livre, né? Ela é gratuita, e ele é muito bom. Assim, ele tem também a questão de containers, além de especificamente de máquina virtual.
ele é bare metal, né? Como a gente já tinha discutido. Ele é uma ferramenta que ele em si é o sistema operacional, por assim dizer, e ele é a primeira base junto com o hardware, e a partir dele sim é que nós vamos subir os sistemas operacionais que vão ser convidados, tá? Mas ele é naquele formato, né, naquele esquema onde ele controla mais o hardware em si do que o ser um sistema operacional. Por isso que ele é um hipervisor que a gente viu lá, né, que faz a virtualização diretamente no hardware, não em cima de um outro sistema operacional, tá? Ele é muito bom em termos de mercado, de utilização no mercado. Ele não é uma ferramenta mais utilizada, mas ainda assim é interessante conhecer o Proxmox. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, embora que eu esqueci, já faz um tempinho que eu criei, eu esqueci a senha lá dele, mas eu quero mostrar para vocês aqui, é, é possível vocês, através do VirtualBox, e aí vocês vão precisar de é, um pouquinho de recurso de memória, tá? De tudo. Você consegue criar, ó, tá vendo? Uma própria máquina virtual aqui dentro, e, em teoria, ela vira um hardware, né? E como aqui no VirtualBox é uma virtualização total, ou seja, ele não sabe que está no ambiente virtualizado, a gente consegue instalar o Proxmox. Eu vou mostrar para vocês algumas das configurações que eu fiz, que esse, de fato, é o passo mais complicadinho dessa instalação, tá? Vocês, então, vão instalar o Proxmox como se fosse um Linux, pode ser qualquer um, eu utilizei como um Ubuntu, mas podia ser um Linux Debian comum, tá? Nessas configurações aqui, vocês não vão modificar nada. Em termos de sistemas, vocês vão observar que eu tirei o disquete para ficar mais rápido a inicialização. No processador, eu dei um comando, tá, de VirtualBox, comando no terminal, para habilitar esse item aqui. Ó. Vocês podem pesquisar na internet como é que habilita. É um comando muito simples, lá do Manage, né, VirtualBox, pedindo com um item específico para habilitar a virtualização aninhada. Funciona sem? Funciona. Mas eu fiz isso porque fica mais prático. Eu coloquei 4 processadores, tá certo, dos 8 que a máquina tem, especificamente para rodar nessa máquina virtual, e especificamente na interface de paravirtualização, de virtualização, eu utilizei, ao invés de deixar aquela padrão que faz com que o próprio VirtualBox escolha qual é a estrutura que ele vai, quando você está padrão, é ele mesmo quem escolhe. Eu escolhi a KVM, que quer dizer o quê? É o kernel do Linux, né, de máquina virtual. Então, é uma máquina virtual feita a partir do kernel do Linux. É o KVM. É um tipo de virtualizador também. A gente vai ver daqui a pouquinho no arquivo que eu vou mostrar para vocês. Então, eu selecionei especificamente o KVM. Em termos de monitor aqui, eu só mudei a placa gráfica para VMS VGA, mas de resto não mudei mais nenhuma configuração, nem de gravação, de nada. Armazenamento, eu usei um disco, né, aqui está o VDI, mas eu também usei um disco de instalação, que é uma ISO de instalação, eu já está retirado porque eu já tinha instalado. No caso de rede, eu fiz aquela modificação lá, ó, de placa bridge, tá vendo? E selecionei a minha placa de rede, né, a que eu estou usando. E que mais? Isso, ó. Eu lembro de configuração que eu fiz nesse dia, foi só isso. E usei, no meu caso, eu tenho um USB 3.0. Então, subir, como eu vou subir agora, o Proxmox, só que primeiro com o instalador. Com o instalador, o que é que acontece? Ele vai pegar e vai fazer o processo de instalação. É fácil, é semelhante a instalar um Linux Ubuntu, só que com a telinha dele, especificamente, né? Aqui eu só peço perdão a vocês, porque eu realmente não lembro qual é a senha, tá? Mas eu vou pegar aqui, ó, tá vendo que quando a gente inicia ele, ó, ele já sobe especificamente com o servidor.
Tá vendo? Então ele já disse qual é o IP aqui que tá. Eu vou pegar aqui, ó, e vou, então, abrir aqui, ó, e pegar aqui https 2.192.168.23 porta 8080. Tá vendo? Já está liberado. O username que eu estava usando era o próprio root, mas a senha eu confesso para vocês que eu tenho que fazer de novo, matar esse, criar de novo, e não dá mais tempo agora. Nesse momento eu só vim fazer o teste dele agora, faltando 30 minutos, então acabei esquecendo a senha. Mas nas aulas que a gente vai fazer, especificamente da próxima matéria nossa do módulo, que é manutenção de periféricos, eu vou retomar esse item aqui, tá? Só para vocês terem uma visão bem rapidinho, porque a gente vai precisar fazer a instalação de sistema operacional, então eu vou passar para vocês lá a instalação de um Proxmox, tá? Para saber se essa máquina virtual aqui, ó, é essa mesmo. Então, o que é que tem que acontecer? Bom, se eu tentar acessar de novo, aqui, ó, maravilha, ela chegou na máquina, né? Se eu parar a máquina aqui, então vou fechar ela, vou deixar salvo para não precisar iniciar o sistema todinho de novo. Então eu venho aqui agora, ó, vou tentar atualizar e vai ficar, ó, rodando, ó. Embora que aqui é a tela antiga, né? Mas eu vou fechar aqui de novo, ó, e vou abrir, pedir de novo aquele IP lá. Então, https 2.192 já está gravado. Vocês vão ver que agora, ó, ele fica tentando e não acha mais o servidor. Aqui só uma demonstração simples para que vocês entendam que vocês podem pegar e baixar todos que forem possíveis, né, de baixar todas essas ferramentas que vocês estudaram durante essa semana no livro, e vocês podem criar uma máquina virtual dentro do VirtualBox, fazer essa instalação dela, desses vídeos que estão nas aulas do AVA, e testar. Muita coisa vai dar errado, vocês vão, tanto vendo mais vídeo, quanto vendo configurações específicas, como essas que eu mostrei aqui. A princípio, quando fui instalar o Proxmox, eu tive que ir aprendendo na marra essas configurações, não estava dizendo em site nenhum, olha, você clica aqui, clica ali, configura. Eu vi alguns vídeos que melhoraram, né, que explicaram melhor algumas coisas, mas finalmente você consegue instalar, então. Vocês podem instalar também um Windows aqui e ativar o Hyper-V num Windows Server, tá? Se vocês baixam um de teste. Vocês podem instalar também o Zen Server numa máquina virtual também. Vocês podem instalar também o VMware, tá? O Player, principalmente. E aí vocês vão ver como é que funciona. Pode ser que algumas dê erro e aí vocês vão ter que procurar muitas configurações, tá? É um pouquinho complicado às vezes. O normal seria você pegar uma máquina, um servidor, né? Uma máquina, e instalar, seja qualquer virtualizador desses, diretamente não utilizando o VirtualBox, mas formatando a máquina todinha e iniciando a máquina com esse sistema operacional, que nesse caso aqui, por exemplo, se for o Proxmox, não é um sistema operacional, na verdade é um virtualizador, né? Ele mesmo, direto, já é um hipervisor, sendo bare metal, como a gente viu. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Antes de voltar lá para os slides, eu vou ainda colocar lá no... Bom, deixa eu falar do AVA primeiro, eu acho que vai ficar mais claro o que eu quero explicar. Aqui no AVA, quando vocês chegarem no AVA, tem no quarto módulo aqui, ó, uma série de vídeos, tá, pessoal? Que esses vídeos, não se preocupem que vocês não precisam assistir todos hoje, até porque são muitos. Tá? Alguns são de 5 minutos, outros de 10, tem um que é de 1 hora, tem outro que é de 30 minutos, outros de 20. Então não precisa ser hoje, não, mas é muito importante que vocês
tem vídeos de 5, 6, 7 minutos também, que vocês passem por todos esses vídeos até sexta-feira que vem, já que, mesmo todos aqueles que sejam aprovados até domingo, né? Mas que vocês tirem esse tempo para vocês melhorarem isso que eu estou explicando aqui a partir desses vídeos individualmente. Então, para que servem esses vídeos? Como vocês leram no livro, alguns deles, no caso de Proxmox, eu acho que não estava lá no livro, você tem aqui o que é uma introdução ao Proxmox. Lógico que vídeos de introdução à virtualização ou virtualizador vai passar pelaquela fase sempre no vídeo de explicar um pouquinho o que é virtualização. Então, vocês vão acabar ouvindo de novo aquela explicação de virtualização, mas no final ele vai mostrar quais são as características mais importantes do Proxmox, e aí vai ter um vídeo só sobre a instalação do Proxmox, tá? Que é justamente para isso que eu fiz lá, eu peguei de vídeos como esse. Introdução também ao Hyper-V, como é a instalação de um servidor Windows e habilitar o Hyper-V, ou mesmo no próprio Windows 10, você habilitar o Hyper-V. Você não precisa ter o Windows como instalação, só depende da versão do seu Windows 10, ele vai permitir habilitar o Hyper-V. Tá? O Hyper-V é o quê? Também como o VirtualBox, só que ele é um pouquinho diferente, né, nesse caso. Ele é também um gerador de máquina virtual. Tá? Então, a partir do Windows que você tem, se você habilita o Hyper-V, você tem a característica de poder subir uma máquina virtual dentro do seu micro, sem precisar ter o VirtualBox e nada, você pode usar o Hyper-V. Mesma coisa para o ZenServer. Esse é um vídeo maiorzinho e ele já tem a própria introdução e instalação do servidor, né, do virtualizador ZenServer. Também no mesmo caso do VMware. Tá? Então eu tenho um vídeo aqui de introdução ao que é o virtualizador VMware. A maioria desses vídeos vai explicar de novo virtualização, mas depois ele vai específico nas características do VMware. E a instalação do player do VMware, mostrando a vocês como é que roda uma máquina virtual. Então, aqui vocês têm a atividade prática. Cada vídeo desse é uma atividade prática. O que é que eu recomendo a vocês? Façam essas atividades do que eles mostram aqui nos vídeos, se vocês tiverem condições, é claro, para quem conseguir dentro dos seus VirtualBoxes. Ou, no caso do Hyper-V, tente fazer do próprio Windows, se o seu sistema consegue habilitar o Hyper-V. Tá? Então, você cria uma máquina virtual, dá as condições mínimas para ela, baixa a ISO, né, do ZenServer, a ISO ou o próprio player, né, do VMware, e tenta instalar ele dentro de uma máquina virtual do VirtualBox. Vai ver os problemas, vai dar alguns problemas. Como são muitas tecnologias, vocês vão ter que ver uma por uma. Em uma aula, mesmo que a gente tivesse 4 horas inteiras de aula, a gente não conseguiria fazer isso, explicar. Mas que durante a semana, aí, já que você já tem a avaliação, né, a parte, vocês podem, então, utilizar esses vídeos para aprender mais, tá? Eu recomendo que vejam esses vídeos, embora que a gente já tenha feito as atividades. Hoje eu estou vendo que está baixo o índice de pessoas assistindo, por quê? Para ser camarada com o professor, eu deixei a atividade sendo na aula anterior, para que você já tenha a nota. E aí, como professor, olha o que é que acontece, só tem aí 15 pessoas praticamente assistindo, né? 15, 16 pessoas. Então, isso é um pouco triste, aí, essa realidade. Quer dizer que quando não tem atividade, porque já é a última aula, a pessoa não participa. Fico preocupado com esse pensamento aí. Depois dessa parte das próprias ferramentas, existe uma outra chamada aqui para outra tecnologia, que é a tecnologia de containers, tá? Antes de falar de containers, no entanto, eu boto um vídeo aqui explicando o termo DevOps. Eu já falei para vocês que você hoje tem que ser polivalente entre desenvolvimento e é um perfil desejado dos profissionais, né? Entre desenvolvimento e conhecer um pouco de infraestrutura. Então, você entender o termo DevOps e entender containers, vocês vão ver que esse é o caminho para você se tornar um bom DevOps. Então, eu coloquei um vídeo aqui que, primeiro, ele explica o termo DevOps, né, o que é conceitualmente. Também um outro vídeo de introdução ao que são containers, é até o mesmo grupo que faz os vídeos, né, são vídeos educativos.
E aí, então, introdução ao mundo do container, especificamente com a ferramenta Docker, tá? Também é impossível não falar de Docker sem falar dos orquestradores. E aí eu vou explicar daqui a um pouquinho para vocês o que é especificamente um orquestrador e qual é a diferença do Kubernetes e do Docker. E aí, por fim, um vídeo de aula prática, né, com Docker, né, para mostrar o poder de um container. Eu vou explicar isso um pouquinho mais na aula, mas vocês vão ver então como é que fica. Então, há essa série de vídeos aí para serem assistidos, tá? Isso aí para a carreira de vocês, para vocês é muito bom, é muito importante vocês entenderem esses sistemas. Marquem aí na agenda de vocês para que no futuro vocês vão ouvir falar muito disso aqui, principalmente profissionalmente, quando vocês estiverem trabalhando. Eu queria mostrar para vocês aí agora, falando antes de entrar na parte específica de containers, tá? De comentar, um estudo que eu ainda vou colocar lá no AVA, junto com abaixo desses vídeos aí, que é um estudo de caso, tá? O que é um estudo de caso? Vocês vão ver lá que no livro que vocês leram da 53 até a 152, a gente falou ali das tecnologias, né? Mas antes disso ele falou sobre projeto de virtualização. Hoje eu queria explicar um pouquinho o que é um projeto de virtualização através desse trabalho, porque esse é um trabalho particularmente que está interessante no nível de iniciante, mas que ele é interessante para mostrar para vocês o que é a importância de você fazer uma análise para adotar um sistema de virtualização numa empresa. Então, basicamente, esse trabalho, que é um trabalho de conclusão de curso, tá? Ele vai explicar quais são as tecnologias de virtualização, então virtualização de aplicação, de storage, de sistema operacional, virtualização por hardware, principais ferramentas de virtualização que existem, o que é consolidação de servidores. Então, esse trabalho é bom para vocês verem, entenderem esses conceitos melhor ainda do que já foi explicado. Gerenciamento centralizado de servidores, como é que se faz, o que é uma hospedagem eficiente dos sistemas antigos, né, sistemas legados, a rápida disponibilização de ambiente para teste e treinamento, que a gente viu isso. E aí ele vai falando tudo, ó, redução de custo com suporte de hardware, com energia nos data centers, que a gente comentou, da TI ficando mais verde, né? E aí, quais são os problemas inerentes, né, o problema de segurança que a gente tinha falado, da virtualização, até que ele chega no item de analisar a empresa. Então, aqui no capítulo 5 desse trabalho, é a parte mais importante desse trabalho, a partir da página 39, ele vai analisar qual é a situação da empresa que ele está analisando. Isso é muito importante para vocês observarem como é que se faz essa análise. Tudo bem que isso aqui já é no nível mais de curso superior, mas ainda assim é interessante vocês saberem como é feito. Não precisa se apegar, às vezes, nas minúcias aqui, mas entender mais ou menos como foi feita, tá, a análise. Então, você vê um panorama geral de como é a empresa, nessa primeira parte, e quais são as tecnologias que ela mais adota. Então, quais são os hardwares envolvidos, ele tem plataforma, IBM, ele usa também Unix, Linux e Windows, tem 300 servidores distribuídos em 2 sites na parte central, e tem mais cento e tantos lá, ó, no final, mais 450 servidores tipo IBM, ó, que é utilizado nas filiais. Então, no final, ele tem 300 servidores mais 450, 750 máquinas nessa empresa. Tá? Então, aí ele vai depois explicando quais são os servidores, com que sistemas operacionais, quais são as condições que ele viu do ambiente, como é o ambiente de Windows dele, como é o ambiente de Unix, como é o hardware utilizado por ele. Ó, aí fala um pouquinho de uma questão específica da empresa, que é o Itânio. Então, ele começa a definir aqui, ó, na parte 5.2, qual é a definição do escopo do trabalho. Você lembra que a gente viu o escopo de projeto? Mesma coisa, é o escopo do que ele vai fazer. Então, ele vai dizer aqui, ó, quais são as diretrizes que ele vai utilizar para o trabalho dele. Passando aqui, ele vai, então, fazer, ó, uma coleta de dados junto aos servidores da empresa,
para poder entender o quê? Qual é métricas, né? Métricas é medições, né? Quais são os índices, as medições que ele vai fazer relacionadas ao quê? A saúde desses servidores, como é que está o hardware que lá já se encontra, quais são as métricas relacionadas ao inventário desses recursos físicos, como é que fisicamente estão esses servidores, qual é a capacidade de memória, quais softwares ele tem, quais as licenças, o que é que ele tem, e métricas relacionadas à finalidade dos servidores, para que é que eles estão sendo usados, no final das contas. Então, aí ele diz aqui, ó, que houve, né, na matriz de coleta, coletas manuais, que daqueles servidores em que você não consegue usar uma máquina, você vai lá e tem que fazer especificamente entrando um por um para pegar a informação. Utilizou também algumas ferramentas que existem, propostas pela IBM, pela própria Citrix, que hoje quem vende, inclusive, os produtos Zen, né, o Zen Server. Ferramentas também, ó, da VMware, tá vendo? Então, com tudo isso, ele vai lá, entra no data center, ó, começa a fazer uma coleta de todos esses servidores, começa a ter a informação dessas plataformas, vai pegando, coletando, tá vendo? Tudo que é que precisa de média de tempo, e aí ele chega num gráfico muito interessante, que é o gráfico do consumo de CPU dos servidores da filial. Então ele vai aqui, ó, e ele tem aqui cada servidor, cada linha dessa, barrinha dessa, é um servidor, vocês veem que tem, ele conseguiu coletar mais de 410 aqui, e um pouquinho menos, né, de 450, e todos, a maioria dos servidores, ó, tá muito abaixo de 40% de utilização. Tá vendo? Então você tem uma máquina que é utilizada na média em abaixo de 40%. Somente uns poucos servidores, um inclusive chegando ao gargalo aqui, próximo de 80%, é que utilizam realmente a grande base de processamento. Então vocês têm, para vocês terem uma ideia, uma cobertura boa seria 70% de uso. Então todo esse espaço vazio aqui, ó, é espaço vazio para que não é utilizado. Então você pode dimensionar e fazer uma abordagem muito mais interessante do que usar tantos computadores assim para dar manutenção, porque cada servidor que uma empresa tem, ele é um ponto a mais de manutenção, ele é um ponto que encarece mais o custo da empresa, porque ela precisa ter mais contratos ali, ter mais valores envolvidos em contratos pelo número de servidor que ela vai ser mantida por seus empregados ou por outras empresas que prestam serviço. Então, ó, ela observa aqui qual é a condição dos Linux, Windows, tá, dos bancos de dados, vai lá e diz quais são, faz uma seleção de pré-requisitos que a empresa precisa para que a virtualização atenda, para poder acontecer de fato a virtualização. Então, quais são os pré-requisitos exigidos por ferramentas? Aí ela, então, consegue aqui determinar. Então, quais são os pré-requisitos interessantes aqui para ele? Ela precisa que isso tudo seja mantido, deve possuir um suporte comercial das ferramentas de 8 por 5. O que é isso? 8 horas durante os 5 dias da semana. Normalmente são as 8 horas comerciais. Vamos dizer ali de 7h30, 8 horas da manhã até 18 horas da noite, em média. Então ele precisa que haja um suporte, se ele tiver um problema, que seja atendido à empresa dele nessas ferramentas de virtualização. Deve oferecer também suporte aos sistemas operacionais específicos da empresa, né, que ela tem, Red Hat Enterprise 5, 6 e o CentOS 4 e 5. Então, isso é básico. Deve rodar sobre o sistema operacional Red Hat 4 ou CentOS 5, tudo, né? As ferramentas que ele precisa lá. Deve possibilitar uma migração fácil de máquinas virtuais das filiais para a solução de virtualização da matriz. Então, ele deve ser portável, né? Tudo que ele conseguir virtualizar de uma máquina, ele tem que conseguir jogar isso e migrar para, ao invés de ter lá no local, por exemplo. Isso é uma configuração onde, vamos dizer assim, a matriz seria em Porto Velho e a filial seria em Ji-Paraná. Então, lá em Ji-Paraná tem um computador físico. Ele quer que isso seja migrado de forma rápida e prática, de lá de Ji-Paraná para Porto Velho, ficando uma estrutura muito mais simples em Ji-Paraná, e isso tudo possa rapidamente ser migrado e voltar, inclusive por internet.
Tá travando, pessoal, muito a informação? Eu quero que alguém abra o microfone aí e me fale se tá tudo ok. Vocês me escutam de... Tá tudo aqui. Oi? Tá tudo aqui. Tá ok, né? Então tá bom. Então, deve rodar o hardware dos 120 melhores servidores da filial. Então, ele pega daquelas máquinas ali, ele tem uma diversidade muito grande. Máquinas antigas, máquinas novas, máquinas mais ou menos. Então, ele pede que o quê? Que a ferramenta selecionada de virtualização rode pelo menos bem nos melhores 120 servidores da empresa. Por quê? Ele não tinha ali 700 máquinas, ele pode descartar as outras ali, revender, botar para descarte ou qualquer coisa, o que for, mas ele precisa pelo menos ficar com os 120 melhores. E a ferramenta tem que funcionar bem nos 120 melhores. Deve ser compatível com o sistema operacional atual dos servidores das filiais, então essa VM ela tem que permitir que rode esses servidores. Deve ter um custo reduzido, ou seja, de preferência uma solução que seja open source, que seja free, né? Deve possuir interface gráfica para administração remota, isso aqui é muito importante, porque a gente vai ver, conforme os vídeos que vocês vão assistir lá no AVO, esses vídeos aqui, vocês vão ver que tem algumas das soluções de virtualizações que são mais amigáveis do que as outras. Por exemplo, o player do VMware, ele é muito amigável. Eu gosto bastante dele. Desculpe, mas do Zen também. Já o do Proxmox, eu acho ele meio, assim, meio durão, sabe? Assim, você consegue fazer tudo, mas assim, ele não te facilita tanto a vida quanto aqueles outros. O Hyper-V melhorou muito, mas o Hyper-V tem outras ferramentas que servem como interface melhor do que a própria que vem da Microsoft no sistema operacional. Então, cada um vai ter sua característica, tá? Deixa eu só... Aí, ó. Deve permitir a limitação de utilização de recursos pela VM. Né? Então, esta facilidade é exigida para evitar que uma VM consuma todos os recursos. Então, eu tenho que conseguir dizer assim, ó, essa máquina aqui, ela só pode usar 8 GB de memória das 64 GB que tem no servidor. Então, porque se eu não conseguir fazer isso, ela vai ficar tentando consumir tudo e derrubando outras máquinas. Deve permitir a utilização de recursos disponibilizados pela máquina física, espetar pendrive, memória, né, todos os recursos que é entregue pela máquina. Deve ser uma solução já adotada pelo mercado, ou seja, ela deve ser bem utilizada no mercado. E aí é quando eu falo para vocês que o Proxmox é muito bom, adoramos ele lá no IFO, mas em termos de mercado ele não é a ferramenta mais utilizada. Pré-requisitos, né, da ferramenta de virtualização na matriz, especificamente. Então, ali era para os servidores pequenininhos, né? E esse aqui é para a matriz. Então, para a matriz, ele já quer um suporte, ó, de 24/7. O que é 24/7? 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Então, se uma máquina parar 3 horas da manhã, eu tenho que ter suporte explicando para o meu analista lá de dentro, analista de infraestrutura, como subir caso ele não consiga subir sozinho. Qual é o erro, o que é que está acontecendo. Essa empresa ou prestador de serviço, né, ou vendedora da ferramenta, da solução, ela vai garantir que ela tenha acesso remoto à sua solução, com uma senha especial, onde tudo é logado, para saber o que é que ela está fazendo também. Deve possuir interface gráfica de administrador da VM, deve permitir criação de perfis diferentes para os administradores da VM, e deve oferecer suporte aos seguintes sistemas operacionais dentro das máquinas virtuais, ou seja, os convidados. Windows 2000, que é um server, né, também. Windows 2003, Windows 2008, Red Hat Enterprise 5, 4 e 5, CentOS de 4 e 5, Oracle Enterprise Linux 4 e 5 e SUSE 10. Então, isso aqui é requisito para essa parte aqui, que é a parte da matriz. Deve possibilitar que a VM seja movida de um host para o outro, né? Então, seja fácil eu transportar ela de um computador para outro, de um servidor para outro. E aí ele vai definindo, então, quais são as diretrizes para teste.
partir daí, ele então sai analisando, nesse capítulo 5, diversas ferramentas, como o Box. Box é um que a gente não falou, nem vai falar, mas fica para vocês, quem tiver curiosidade. Uma coisa curiosa do Box é que, hoje em dia, você tem ele dentro do Android, tá? Então, você pode virtualizar um celular dentro do seu celular a partir do Box. FreeVSP, aí o KVM, ó, que é o Kernel Based Virtual Machine do Linux, né, do próprio Linux. Linux vServer, OpenVZ, e aí ele vai descer aqui cada uma dessas, ó, vai falar um pouquinho do Hyper-V, o Oracle VM, antes do VirtualBox, né, existe o Oracle VM também, e aí ele vai falar sobre todas essas máquinas, mas principalmente e vai mostrar aqui, ó, dados, né, que ele apontou para comparar cada uma dessas, mas fundamentalmente ele vai mostrar aqui a proposição dele de solução de máquina virtual, ó, é ter um centro virtual e ter os hosts, né, ó, porque é cada filial, tá? E o Virtual Center é o data center virtual, que é a matriz, embora que tudo aqui fica na matriz, pelo projeto dele. Aqui, ó, ele fez um levantamento de servidores por sistema operacional. Então ele tem aqui, ó, 67 Windows Server 2003. Aí ele fez a continha aqui todinho. Uma coisa importante, aí ele faz aqui 2 cenários de consolidação desses servidores. Ele tem 192 antes da virtualização, host, né? Faz um cenário moderado e um mais agressivo, e aí ele bota aqui para... Ele acaba se decidindo aqui por VMware, tá? Então ele bota um ESX host de 34, então ele cai de 192 para 34 servidores, e na mais agressiva para 30. Qual é a utilização de CPU, no caso da moderada? É de 50%, e na de que vai para 30 de solução usa 70% da utilização de CPU. De memória, ele usa 70% na moderada e 90% da memória de todo o parque desses servidores, né? 90%. E aqui ele tem as características explicando como é a consolidação, né, dos itens aqui que ele já citou aqui em cima. E aí ele mostra no final como é a taxa. Então esses são os cenários que ele faz para escolher a solução. Ele vai fazendo outros cenários, aqui agora consolidação, aquisição de outros hardwares, ao invés de pegar e manter os hardwares antigos, ele então compra novos servidores, novas lâminas, e aí ele pode derrubar isso aqui de 192 para 19 servidores, e no modo agressivo até para 14 servidores físicos. Então ele diminui o data center dele, a quantidade de máquina bastante, então a manutenção vai ficar muito menor, muito mais fácil. E aí ele vai falar aqui a conclusão, por que ele escolheu o VMware Server e o VMware ESX Server, também tanto para matriz quanto para as filiais, né? Mais importante ainda, depois de passar a referência nesse trabalho, é por isso que eu estou deixando esse trabalho para vocês lá no AVA, é que vocês vão ver aqui no levantamento, ó, qual foi o comparativo que ele fez para escolher as ferramentas, quais as que ele descartou logo de início. Então ele tem o nome da ferramenta, quem é o criador, como é, né, a CPU host, pode ser qualquer um ou ter uma arquitetura específica, como é a arquitetura do computador guest, né, que é o hóspede, e do convidado, tá? Perdão, do hospedeiro e me perdi aqui, peraí. Daquele que é o convidado e daquele que hospeda, né? Então ele vai dizer, ó, quais são os sistemas operacionais que ele permite virtualizar e em que plataforma aqui que ele roda, né? Ou vice-versa. E qual é o tipo de licença do software? Isso é fundamental. GLP, ó, GPL, aliás, que a gente vê que é General Public License, né, ou seja, é livre, é em Linux. Outras aqui a gente vai ver, ó, que é proprietária. Então, a iCore Computer 3, né, aqui, essa iCore da iCore Software é paga. Então, essas são as diferenças. Mas ele faz essa tabela aqui, então, principais que a gente vai ver, ó, aqui que a gente viu nas nossas aulas. Hyper-V, ó,
Então, ele tem o Hyper-V, que é da Microsoft, é proprietário, mas também é grátis a partir do Windows Server 2008. Então, é da Microsoft, ele requer, né, o hardware x64, ou seja, precisa de arquitetura 64 e precisa de assistência à virtualização dos processadores. Ele roda, né, as arquiteturas 64, mas também x86 e nesse caso, né, a partir de 2008, qual é o sistema operacional em que ele roda a máquina de virtualizadora, né, não as máquinas virtuais. Ela roda em cima desse Windows 2008 Server ou superior. Nesse caso, a gente vai ver que hoje em dia é bem mais do que essa. E aqui, quais são, o que é que ele permite ser convidado, né, sistema convidado. Então, ó, permite o Windows 2000, 2003, 2008, Windows XP, Windows Vista, Linux também, ó. Tá vendo? Então vocês vão ver que aqui ele vai falar de vários, ó, do próprio KVM, do Linux. Vai falar aqui também da própria Oracle VM, ó, que normalmente a gente utiliza o banco de dados, Oracle nela. Vamos ver lá mais quem ele vai falar que a gente viu. VirtualBox. Isso, gente, é na época do trabalho, tá? Então ele tem uma defasagem, um pouquinho de informação em relação a hoje. Vai falar sobre VMware, tá vendo? E vai falar sobre o Zen. Então, depois ele faz uma tabela dizendo o que é que especificamente, que outras condições cada uma dessas tecnologias permite. Então, permite multiprocessamento, né? Permite ou não. Aí ele roda em diversos, né, de forma arbitrariamente o sistema operacional, alguns não. Aí quais são os drivers suportados, métodos de operação, como é a forma típica de uso dele, qual é a velocidade relativa, né, do sistema convidado, se fica nativo, fica mais lento. Então essas tabelas de comparação que ele faz a partir do estudo dele. Outra coisa interessante, qual é o método de operação? Se é para a virtualização, se é uma virtualização normal, natural, se a gente vai ver aqui também, se é um emulado, né, uma emulação dinâmica. Em várias formas, né, que a gente vai ver daquilo que a gente estudou em cada uma das ferramentas. Então, essas tabelas, elas são muito interessantes. Quando vocês tiverem dúvida, bom, o Zen, ele é uma para virtualização? É bare metal? Não sei, é ou não é? Então, vocês veem aqui nessas tabelas, vocês vão ver que isso vai responder as dúvidas de vocês. Vou só falar mais um pouquinho aqui a respeito da virtualização, e aí eu abro para perguntas, tá, pessoal? Já foi para o Proxmox. Aqui a interface do Hyper-V. Vocês vão ver que ele tem uma parte de ferramenta muito básica mesmo, dentro do sistema operacional. Até hoje melhorou um pouquinho, né? Mas aqui, ó, você tem basicamente os desktops, as máquinas que você vai rodar, né, que você vai criar, e algumas condições de ações que você pode fazer em relação à máquina. Desligar, reiniciar, né, matar a máquina. Aqui, ó, a interface, tá vendo, ó, no servidor e rodando várias máquinas. Aqui é o player do VMware, ele é realmente, ó, uma carinha muito mais amigável para você trabalhar. Deixa eu só... E aqui, ó, a máquina rodando. Você vê que bem mais simplificado, né? As ações em cima do VMware. Então, realmente é uma máquina, eu acho ela fantástica em termos de facilidade de uso. Aqui o Zen Server, que também tem uma interface boa, tá vendo? Ela é inicialmente muito simples. Vocês vão ver melhor isso naqueles vídeos de instalação, que é o Zen. E aqui, finalmente, a gente vai entrar no assunto de containers, o que são containers. Mas eu vou dar uma pausa aqui, antes de entrar nesse assunto, tá, que a gente já está com 2h15, então é o suficiente para perguntar a vocês primeiro
Pessoal que ainda está aqui na live, dúvidas que vocês têm inicialmente. Então, Lucas Campos, tem dúvida, Lucas? Eu peço para falar porque eu não estou enxergando o chat aqui, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Não, né, Lucas? Tudo tranquilo. Quem tem aí alguma dúvida em relação ao que leu, ao trabalho que fez, às entregas, qualquer coisa nesse sentido? Bom, pessoal, eu vou sair perguntando, então. Wilker, dúvida, Wilker? Senhor, não, senhor. Tá tudo tranquilo em relação à explicação até agora? Positivo. Leandro, tudo tranquilo? Leandro Costa. Abre o microfone aí que eu não estou conseguindo ver o chat, tá, pessoal? Tá, ok. Agora eu estou conseguindo ver o chat melhor aqui, peraí. Silviane, a diferença do VMware, o ESX, ele é a ferramenta que é completamente paga, tá? Não tem uma versão do VMware grátis no ESX. A versão grátis, que tem uma parte grátis, não é toda grátis também, não. Ela é proprietária, mas ela tem uma parte grátis, é quando a gente tem o ESXi, tá? Então, essa é basicamente a diferença. O ESX ele é mais completo, ele é usado lá nos servidores, e o ESXi é uma versão que também é usada nos servidores, é muito usada, tá? Mas ela é grátis. Ela tem uma boa parte dela de utilização grátis. Tá bom? Então, beleza. Vou então começar, pessoal, a explicação do que são containers, tá? O que é importante aqui a gente ver? Container em si, se eu for falar. Opa, deixa eu sair lá para o slide. Se eu for falar especificamente de container, eu não estou falando em virtualização, na verdade. Esse é um primeiro conceito que pode deixar. Deixa eu só fechar aqui a porta um pouquinho, bem rapidinho. Olha só. Se lembra quando eu falei que as máquinas virtuais, elas, especificamente, elas não. Elas têm um grande problema, que é a ocupação de espaço. Lembram disso? Por que ela ocupa muito espaço, especificamente? Cada máquina virtual que a gente sobe, ela é a simulação de um computador, né, seja de um servidor que você espera, ou de um microcomputador, e aí você dá uma quantidade de memória, uma quantidade de armazenamento, de processador para ela, mas ela está vazia, ela é a simulação de um hardware sem sistema operacional. Então você vai, a primeira coisa quando você cria uma máquina virtual que vocês fizeram no VirtualBox é instalar um sistema operacional em cima da máquina virtual. Em qualquer uma dessas tecnologias é isso que ocorre, tá? Então, para você criar aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo tipo VirtualBox, tá? Onde eu tenho a infraestrutura, pensem nessa parte aqui, ó, de infraestrutura, é o hardware, é a parte física que a gente precisa. Aí eu tenho, no caso do VirtualBox, um sistema operacional rodando, seja o Windows XP, seja o Windows 10, seja o Linux, o Ubuntu 20, qual seja, né? E aí, então, eu instalo o VirtualBox, que vai ser meu hipervisor. Quando eu instalo o hipervisor, que é o VirtualBox aqui, eu instalo, então, uma máquina virtual, que é esse quadradinho aqui, ó. Então, o que é que normalmente a gente tem num sistema com máquina virtual? A gente tem, aqui eu tenho aqui o sistema, que é o que hospeda, né, o host, e aqui eu tenho o guest,
que é o convidado. No convidado, eu tenho então rodando, o ideal seria uma aplicação só, mas você pode ter um conjunto de aplicações, seja um banco de dados junto com um servidor Apache para rodar uma aplicação web completa. E eu tenho essas bibliotecas. Esse beans e libs aqui, que é de libraries, né, de bibliotecas, eles são os arquivos específicos da instalação desse aplicativo que eu quero, e que elas rodam e fazem a interface com o sistema operacional. Então, essa máquina virtual tem sistema operacional convidado, tem as suas bibliotecas, suas libraries, e tem a aplicação rodando que eu quero. Em outra máquina virtual, que é essa vizinha, eu tenho uma configuração semelhante. Então, toda vez que eu abro uma máquina virtual, ó, eu instalo o sistema operacional, repito as mesmas libraries, né, as mesmas bibliotecas, às vezes acrescento outras, e finalmente rodo as minhas aplicações que são diferentes, são separadas. Com isso, toda vez que eu crio essa estrutura, eu crio ela com um tamanho de armazenamento, ou seja, um tamanho de ocupação de dados grande. Então, esse é o grande problema da máquina virtual. Quando eu pego o meu data center todinho lá e começo a criar desenfreadamente cada máquina virtual para o que eu quero fazer, dali um pouquinho eu já vejo que acabou o storage, já acabou o armazenamento. O HD já tem que comprar mais HD. E aí, isso é uma grande dor de cabeça para a parte de TI das empresas. Toda vez que eu uso mais recursos, isso vira um monstro, vai crescendo, vai crescendo. Então, a partir disso, paralelamente, as pessoas estavam observando, mas espera aí, quando eu uso um sistema operacional, eu tenho uma boa parte do kernel, tá, do núcleo do sistema operacional, que ele é comum para os sistemas operacionais que eu posso utilizar. Então, uma parte aqui, ó, do núcleo do sistema operacional desse aqui, ela pode ser utilizada ao invés de usar um novo aqui. Por quê? O kernel, a maior parte dos arquivos, da biblioteca de arquivos do sistema operacional do núcleo, das partes do programa do núcleo, ela é fechada e você só lê ela. Você não fica lá e mudando todo o tempo o registro do sistema, né, do sistema operacional. Você normalmente usa, você faz essa modificação uma vez ou duas vezes ali, quando você está instalando alguma coisa nova ou configurando alguma coisa nova, mas uma vez que você está só usando aplicações que estão sendo utilizadas naquele servidor, você, na verdade, você não fica mudando mais o sistema operacional, na maioria das vezes, ou em boa parte dele. Então, com isso, o que é que acontece? Ora, se eu uso o núcleo desse sistema operacional semelhante ao que eu uso no núcleo desse sistema operacional, por que eu não crio uma forma, em vez de ser uma máquina virtual completa, com sistema operacional, bibliotecas e as aplicações, por que eu não pego tudo que eu posso ser compartilhado entre eles, inclusive o núcleo do sistema operacional, inclusive criando, né, uma outra coisa que não seja uma máquina virtual, mas que eu não precise instalar um novo sistema operacional para ele. Então, essa foi a ideia do container. Tá? No container, ó, observem que não tem o sistema operacional convidado. Eu tenho o sistema operacional da máquina física, nesse caso, e eu tenho uma aplicação, né, que é um software comum, que é o gerador do container, o gerenciador de containers, e dentro do container eu vou isolar, ó, tá vendo que isso aqui, coloca ele aqui nesse quadradinho isolado, ó, ele isola essa aplicação de todas as outras. É por isso que a gente chama de container. Pensa num container que vai num caminhão. Quando ele vai no caminhão, vai só ele, né? Mas quando ele chega lá no navio para ser carregado, para ir para outro país, por exemplo, ou para ir de um lugar para outro, de uma cidade para outra do Brasil, cada container ali tem sua carga que não se mistura com a carga dos outros containers. Então, as aplicações nesse sentido, elas querem ser assim. Elas precisam ser blindadas, ou seja, elas precisam ser encapsuladas.
fechadas em relação às outras. Para quê? Para que não haja conflito em relação ao sistema operacional, em relação às configurações de biblioteca delas. Porém, diferente da máquina virtual, que eu também consigo a mesma coisa, eu não chegar à conclusão muito inteligente, né? Olha, eu não preciso fazer um sistema operacional novo toda vez, instalar um sistema operacional novo toda vez, porque isso consome um hardware muito grande, consome um armazenamento muito grande. Então essa é a ideia básica do container, tá? Então você sobe aqui, ó, uma aplicação que aí sim, em relação ao sistema operacional, diferente da máquina virtual, ela vai virando aqui como se fosse uma casca de cebola, entendeu? É uma camada em cima da outra. Então, você já tem um sistema operacional, o núcleo, que é aqui, ó, o core, a base. Então, você quer instalar uma aplicação, você aplica, instala aqui. Só que quando você vai instalar outra, se você não fizesse um container, ele estaria junto com a outra aplicação. Então, uma poderia danificar a outra, uma poderia invadir a biblioteca da outra, uma poderia fazer algumas coisas que não é interessante. Então, para você ter mais segurança, era melhor que eu use no container essa aplicação em cima do núcleo do sistema operacional, ela tem as bibliotecas dela, mas ela usa o núcleo desse sistema operacional, e eu tenho essa outra aplicação que está desse lado, utilizando também o núcleo do sistema operacional. E as duas, aí é a beleza da coisa, as duas aplicações, os diversos containers, eles vão compartilhar o mesmo sistema operacional. Por quê? Na maioria das vezes, a parte do sistema operacional que é somente lida, que a gente não escreve em cima dela, ele vai, então, todos eles vão acessar, utilizar, acessar, utilizar, fazer a leitura do que é importante, copiar para a memória dele, né, do que ele precisa, fazer as operações e depois liberar. Então, você ficou com uma estrutura que, ao invés de ter 20 GB, como é normalmente numa aplicação grande, de uma máquina virtual, ela cai para 800 MB, 300 MB, 200, 1,5 GB. Então, você otimiza o seu espaço, tendo a vantagem de uma máquina que você ainda assim pode colocar o container dentro de uma máquina virtual. E aí, esse é o meu próxima explicação. Você tem aqui, deixa eu só ir um pouquinho para frente, depois eu volto naquele slide ali. Então, você tem aqui, ó, essa é a forma como a gente viu bare metal, né? Então, eu tenho um hardware lá do meu servidor, meu sistema de hardware pronto, né? Meu conjunto de quê? De memórias, meu conjunto de discos. E aí eu tenho, então, de redes, né? De tudo. E aí eu instalo em cima desse servidor um hipervisor ao invés de sistema operacional. Eu faço, então, uma virtualização bare metal. É lógico, o hipervisor vai fazer algumas funções que o sistema operacional faz, mas somente em relação a hardware, tá? E aí, ó, eu abro uma máquina virtual, como essa aqui, instalo o meu sistema operacional, e em cima desse sistema operacional, eu instalo um gerador de container, nesse caso o Docker. Por exemplo, tá? Existem outros. Existe o container Proxmox também. A gente vai ver que existe o do Hyper-V, tem um container agora também. Tem vários outros que tem. E aí eu vou subir, ó. Cada aplicação que eu subo, ela está no container agora dentro da máquina virtual. Essa barreirinha aqui, ó, entre uma e outra, quer dizer que essa aplicação não enxerga essa, que não enxerga essa, que não enxerga essa, a não ser que eu as ligue, a não ser que eu as conecte com uma redezinha aqui virtual, fazendo essa acessar essa acessar essa, e configurar elas. Se não, elas estão sendo utilizadas aqui como sendo aplicações separadas, encapsuladas, uma sem enxergar a outra, sem se confundir com a outra. Entenderam? Então, essa é a grande beleza do container junto com a virtualização. É que a gente consegue reduzir, ao invés de eu preciso de 60 servidores. Calma, vamos pensar um pouco. Se eu reduzir isso aí para 10 máquinas virtuais, e em cada máquina virtual, em média, é lógico que não é assim, mas em média, eu consegui botar 6 containers, eu tá resolvido, eu tenho como se tivesse 60 servidores em apenas 10. Entenderam? Por quê? Porque cada servidor seria para rodar uma aplicação e eu consigo rodar as aplicações em containers numa máquina virtual sem bagunçar as coisas.
sem precisar ter uma máquina virtual para cada um. Na mesma máquina eu posso rodar 6 containers, fazendo 6 funções diferentes, sem uma se chocar com a outra. Então essa é a grande beleza do container. E também ele convive, né, o container convive com uma máquina virtual que não tem container de cima. Às vezes eu não quero disputar memória, eu não quero disputar processamento em uma máquina específica, porque os containers vão exigir um pouquinho de processamento também, né? Então, nessa aplicação, eu não instalo container. Eu instalo somente o sistema operacional, as bibliotecas da minha aplicação, a minha aplicação, e eu faço, então, através de conexão de rede, elas se conversarem naquilo que for necessário apenas. Então, esse é um cenário do qual você consegue encapsular, trazer segurança e tudo. A diferença aqui é, tudo isso aqui está rodando nessa figura, né? Na mesma infraestrutura e no mesmo hipervisor. Então, apagou esse hardware, digamos que eu não tenho um outro para compartilhar isso, morreu todo mundo. Todo mundo desliga ao mesmo tempo. Mas se eu tenho essa estrutura aqui, ó, virtualizada, independente da infraestrutura que eu coloco aqui, ou seja, ela consegue, né, transitar entre os vários hardwares, sendo a mesma estrutura virtualizada, pode cair uma máquina, pode cair um servidor, que ele vai somente diminuir um pouquinho a performance dele, mas ele não vai derrubar nenhuma máquina virtual e nenhuma aplicação. Apenas aquela máquina desligada, você pode retirar, fazer a manutenção, voltar para lá, conectou de novo, volta à performance que tinha anteriormente. Como é que funciona o Docker? E aí é muito importante isso aí. Você tem aqui, ó, uma aplicação remota, que é um terminalzinho, como se fosse um Linux. Quando você cria um container, ele vai parecer muito Linux. Tá? E aí dentro você vai fazer as instalações pelos pacotes que você precisar. Pode me perguntar, professor, mas como é que é esse pacote? Você instala igualzinho no outro? Não, porque não fica tão bom. Melhor coisa a fazer é o quê? É você pegar o container, e a gente diz aqui, despachar um container, né? A gente pegar, e existe um site que é o Hub, Docker Hub, onde ele tem várias aplicações em formato já de camadas, ó, camadas de biblioteca, como a imagem aqui sugere, para cada tecnologia, seja para o quê? Seja para o banco de dados Oracle, seja para MySQL, para MariaDB, seja para um Windows, seja para um Linux específico. E aí, então, você baixa automaticamente, quando você dá o comando Docker, ele vem baixar, você pode baixar localmente de um repositório seu, ou você pode baixar do Hub, que já tem lá tudo, você não precisa mais pesquisar, procurar, baixar a imagem, não. Ela já vai vir de lá mesmo, entendeu? Então, aí, ó, você vai, então, ó, ter um daemon, né, que é ele que vai controlar tudo isso dentro do Docker, né, e ele vai criar, então, essas imagens e subir esses containers aqui, cada um com sua aplicação diferente, aqui, fazendo tudo a partir das imagens que você mesmo vai criar e configurar através de um arquivo que vai ser explicado em um dos vídeos lá que eu botei, chamado Docker Compose, tá? Se você quiser fazer assim, com o Compose. Então, isso tudo vai rodar a aplicação que você quer. Então, ó, você constrói, baixa lá, né, pega lá e roda imediatamente. Isso normalmente, pessoal, para vocês terem uma ideia, quando um servidor, às vezes, cai num data center, quando ele é físico, e você tem que recuperar ele, porque ele realmente, o HD queimou, você teve que substituir, e aí você vai pegar um backup, vai ler uma fita, vai fazer a instalação. Vocês viram como é a instalação de uma máquina virtual, né? Isso pode demorar horas. Isso pode demorar 5, 6 horas, e isso tudo vai ficar parado, aquele servidor físico. Uma vez que você virtualiza e sobe no container, um container leva, na maioria das vezes, entre 1 e 5 minutos para você botar no ar. Vocês me escutaram? Então, normalmente, entre 1 e 5 minutos para subir, tá? Com isso, quem estiver contratando, quem te contratar e você, além de instalar máquinas virtuais, instalar containers, o seu desempenho como técnico de informática e futuramente talvez até analista de sistemas, se vocês quiserem, vai ser muito melhor em relação a você fazer do jeito tradicional antigo.
Porque você vai conseguir subir essas máquinas virtuais e os containers muito mais rápido para funcionar no seu data center, tá? Eu quero só mostrar mais algumas coisas a vocês, tá? A gente tem aqui também, ó, pesquisas que vocês podem fazer. Quais são as particularidades e vantagens, né, da VMware em relação ao Zen7? E tem um monte de coisa, tá? De um que é melhor que a outra. O problema disso tudo, na verdade, como a gente viu nesse estudo aqui, é você avaliar o panorama da empresa ou do local em que você vai querer implantar. Porque isso aqui, pessoal, é que nem jogo de futebol. Cada um escolhe um time e aí diz que o seu é melhor. Existem estudos que vão mostrar que realmente tem alguns que têm mais vantagem do que outros, mas é uma escolha. Então, escolher a tecnologia, você normalmente escolhe aquela que é mais adequada para o cenário, para o estudo de caso, para o projeto de virtualização que você vai fazer. Então, no projeto de virtualização, você vai ter que saber que você vai precisar de hardware para armazenamento, storage, hardware para fazer toda a parte de processamento, hardware para ser memória, hardware para ser a rede virtualizada. Então, essa escolha você vai poder, na empresa que vocês vão trabalhar, se ela tem um orçamento para fazer aquisições novas, fazer novas compras, vocês vão poder utilizar hardware melhores, mais novos. Ou vocês vão poder também, se ela não tiver disposição ou dinheiro naquele momento para investir, vocês vão poder utilizar aquele hardware que já tem lá. Então, para o hardware que já tem lá antigo, que tem uns 5 anos que foi lançado. Então, qual é a ferramenta que se adequa melhor para aquele hardware? E aí vocês podem, então, escolher o hardware, demonstrando para a empresa, através de um estudo de caso como esse, que eu vou colocar daqui a pouco lá no AVA, qual é o benefício que você tem em relação a um e outro. Tá bom? Então, é assim que a gente faz o projeto de virtualização. Leiam esse documento, ele é muito interessante, é muito importante, para que vocês entendam como é que faz aqui uma análise completa para a instalação de virtualização. Tá? Vocês vão ver que ele colocou aqui em outros anexos quais são os servidores, como foi o desempenho, como eram as capacidades dos servidores, tanto os que existiam quanto os que ele resolveu virtualizar, como é que ficou cada configuração. E isso tudo tem diversas tabelas aqui, ó, de Unix, de Linux. Isso é muito importante para que vocês vejam como é que é um ambiente tão diversificado. Por quê? Porque uma empresa, normalmente, ela tem muitas fases, né, muitos anos de vida, quando ela é grande, assim como essa aqui, que ele fez no exemplo. E aí ela vai adquirindo diversas tecnologias, diversos servidores, diversos hardwares com o tempo. Isso faz com que ela fique com uma defasagem do mais antigo até o mais novo muito grande. Então é por isso que você precisa realmente fazer uma análise, você precisa analisar exatamente aquilo que você quer e aquilo que a empresa precisa, principalmente. E aí sim, finalmente, resolver qual é a tecnologia que é a mais adequada para utilizar, qual é o formato, qual é a arquitetura de virtualização que a empresa então deve utilizar. Tá? E aí agora eu paro de novo um pouquinho. Oi? Voltei da tela. E aí eu paro de novo um pouquinho agora. Chamar aqui vocês na mensagem e vou perguntando aqui a respeito de dúvidas. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, Tayane, tem dúvida, Tayane? Estão me ouvindo direitinho? Gabriel, tem dúvida, Gabriel? Tá me ouvindo, Gabriel? Tem não? Kessia, tá tudo bem, Kessia? Tá me ouvindo? Tá tranquilo em relação? Tem alguma dúvida? Sim, tá tudo bem.
tem dúvida aí em relação ao que eu expliquei? Eu queria que alguém me dissesse aí o que é que vocês acharam do trabalho, quando pesquisaram para fazer, de diferenças que vocês acharam na forma de gerenciar em relação, por exemplo, do VMware com o ZenServer, por exemplo. O que é que vocês viram de características mais interessantes num e no outro? Vou sortear um para falar aqui, tá? Então, Andressa Vassilax, me diz aí o que é que você acha de diferença que você viu em relação àquilo do trabalho. Andressa? Oi, Andressa, tá ouvindo, Andressa? Murilo, abre o microfone aí, Murilo. Ah, não, professor. O que é que você achou da pesquisa, das páginas? O que é que você viu de diferença entre um e outro? Viu alguma coisa interessante? Pode abrir o trabalho, pode abrir seu trabalho aí, não tem problema não. Pera aí. Pode alguém também ir se pronunciando, tá? Diana e Nicole, como é que tá? E o que é que vocês viram de diferença? Nicole? Sim, Diana, o que é que você viu de diferenças, assim, entre uma ferramenta e outra, quando você viu? Seja o jeito de gerenciar da ferramenta, o que é que você achou de interessante quando pesquisou? Wilker, o que é que você achou de diferença? Pode abrir o microfone aí. Eu achei meio igual. A forma de melhorar algumas coisas. Isso é o que eu queria de resposta, pessoal. O Wilker matou um pouco da charada. Assim. Existem diferenças que vocês vão observar na concepção por exemplo, do ZenServer para o VMware, para o Hyper-V. Existem algumas formas de conceitos que eles colocam nas ferramentas dele em relação a um item, por exemplo. Ele vai colocar lá na forma de fazer a disposição dos servidores. Então, quando ele criou de uma forma de camadas para melhorar o desempenho em relação ao processamento, na forma dele, naquilo que ele acha. E aí depois ele fez em relação a outra tecnologia fez em relação à utilização de memória. Mas uma coisa que todas essas tecnologias têm que entregar, que eu falei um pouquinho para vocês, elas precisam entregar máquinas virtuais. Máquinas virtuais que instalam sistemas operacionais, na maioria deles, sistemas como Linux, Windows, né, macOS, se for o caso. Aí, não, tranquilo, tranquilo, Murilo. Mas então assim, vocês acabam observando isso. Não é que elas estão em si concorrendo quando elas colocam um recurso diferente. É que na verdade elas precisam fazer quase a mesma coisa. É só o jeito de fazer que vai ser um pouquinho diferente, porque elas vão criar, né, a partir de sua programação,
um conceito um pouquinho diferente, mas que entrega, no final das contas, a mesma coisa. Então, é por isso que eu antes estava dizendo a vocês, vocês vão observar que vai parecer um pouquinho um jogo de futebol, às vezes. A escolha de um time para um lado ou para o outro. Todos os times têm a mesma obrigação de fazer o gol, de ir lá ter a sua estratégia em campo, de conseguir tomar a bola, conseguir driblar, conseguir chegar lá e fazer o gol. Como vão fazer isso? Bom, cada um vai tomar sua estratégia e vai fazer o seu jogo diferente. É isso que vai fazer com que um, às vezes, seja melhor posicionado no mercado, né? Que seja mais utilizado do que o outro. Outro vai utilizar a estratégia de ser open source, de ser aberto. E aí vai ter muito mais empresas pequenas adotando porque essas empresas, para elas, é mais barato. Então, é isso que a gente tem que entender com nossas tecnologias que a gente usa. Muitas das ferramentas, na verdade, elas concorrem no mesmo filão, entregando, às vezes, uma pequena diferença que faz com que você goste mais de um em relação ao outro. Mas, no final, elas têm que entregar uma coisa parecida. No caso de máquina virtual, ela tem que entregar uma máquina virtual que parece uma máquina física, que tem memória, tem armazenamento, tem rede, né, tem talvez um monitor. Então, tudo isso ela precisa entregar da mesma forma. O que vai depender somente é o conceito que cada uma consegue fazer isso. E aí elas criam modelos diferentes. E por isso que a gente tem que estudar cada um e se aprofundar. Por isso eu coloquei os vídeos para quem deseja se aprofundar em cada um especificamente. Então vai lá, né, quem quiser, vai lá, assista os vídeos. Eu recomendo que assistam durante essa semana, porque isso é bom para vocês. Vocês, quando estiverem trabalhando profissionalmente, vocês vão então ver e se decidir por uma ferramenta, ou se a empresa já utilizar uma ferramenta, vocês vão aprender aquela ferramenta, tá bom? Esse é o final da nossa aula. Eu queria agradecer a vocês que permaneceram. Tá? Oi? No caso, o meu PC ele é arcaico, da época de Jesus ainda. Ele só funciona em 32 bits. Certo. E esses programas aí, eles funcionam em 32 bits ou é meio que quase impossível? Porque o meu PC, a placa dele não suporta 64. Eu já tentei mudar e não dá essa merda. Nem Não, colocando outro kit de memória também não vai. É a placa dele que é ruim. Eu queria saber se tem para 32. tem. Quando o próprio VirtualBox, eu não sei se você chegou a instalar o VirtualBox no seu micro. O VirtualBox você instala no seu micro e ele vai, no seu caso, você não vai conseguir, instalar um sistema operacional convidado na máquina virtual de 64 bits. Você vai instalar somente sistemas de 32 bits. Mas você vai conseguir utilizar do mesmo jeito um sistema de 32 bits, tá certo? Então, esse não será um problema. Tá? Você vai conseguir instalar, você vai ver que pode dar alguns erros no começo, mas você vai conseguir fazer sim a instalação do VirtualBox e vai conseguir rodar máquinas de 32 bits. Tá? Quando a gente não ativa lá na BIOS, mesmo os computadores que têm 64 bits, quando a gente não ativa, eles, como você não ativou que o processador dê a possibilidade de fazer virtualização, eles funcionam com 32 bits também. Então você vai conseguir baixar as ISOs lá, a ISO, né, a imagem do sistema operacional lá, você vai conseguir baixar a ISO específica para 32 bits. Então existe o Ubuntu 32 bits, tá? Mesmo que seja o Ubuntu 18, 16, mas ele tem ele para 32 bits. Você consegue instalar, consegue fazer a instalação do Samba, do jeito que a gente fez, direitinho, a mesma coisa. A diferença é somente alguns recursos, como por exemplo, o que é a diferença específica mesmo de 32 para 64 bits em relação aos computadores? É que a forma de arquivos, tá, em 32 bits, ela está limitada a um tamanho específico de 4 GB. Então, você não consegue fazer gerenciamento de arquivos ou arquivos maiores do que 4 GB. No 64 bits, aí você já consegue fazer imenso, né? Esse armazenamento de arquivos é maior do que isso. Arquivos de 100 GB, 200 GB. Então, essa é a grande diferença que existe entre os dois.
Tá? Com isso eu não quero dizer que, professor, não, mas meu computador ele tem aqui um HD de 500 GB. Não, tudo bem, o HD é de 500 GB, mas você não vai conseguir gravar no seu HD com um processador de 32 bits, você não vai conseguir gravar um arquivo maior do que 4 GB. Você vai ver que quando você for fazer isso, você vai começar a ter alguns problemas. E também, até copiar, você copia, não é um problema, mas você não vai conseguir normalmente fazer com que ele execute num processador de 32 GB. Tá? Então, por exemplo, banco de dados. A gente precisa de armazenar muitas informações no banco de dados. Quando o banco de dados chegava a 4 GB, numa arquitetura de 32 bits, ele dava problema. Você tinha que pegar aquele arquivo, fechar e abrir um arquivo novo, um banco de dados novo, com todas as informações que básicas de novo, para começar a alimentar a partir do ano seguinte, entendeu? Então, todo ano você tinha que fechar uma base de dados. Hoje, com 64 bits, você não precisa disso. Você precisa utilizar especificamente um arquivo só lá, né, no teu gerenciador de banco de dados, e ele vai aguentar arquivos de 30 GB, de 1 tera. Então, essa é a grande diferença. Mas, para as operações básicas que a gente faz na classe, você consegue fazer todas elas em 32 bits, tá? Então eu tô fudido, porque se ele aguenta até 4 GB, eu só tenho um cache de memória de 2 só, um pente. E tô lascado então. Não, mas você consegue, por exemplo, você pode subir uma máquina virtual de 500 MB de memória. Não tem problema. A única coisa é, se você tentar rodar uma aplicação que precise de mais de 500 MB de memória, essa sua máquina virtual não vai rodar essa aplicação, não vai conseguir rodar. Tá entendendo? Mas a maioria dessas aplicações pequenas que a gente cria e tudo, elas rodam normalmente até em 256 MB de memória. Beleza, vou tentar aqui depois. Você consegue, com certeza, só se, assim, eu nunca fiz, tá? Num de 32, mas você consegue instalar o Ubuntu 32 e o Samba num servidor com menos de 1 GB, tá? De memória, você consegue instalar ele com certeza com... Eu tenho quase certeza que com 500 MB você consegue. E ele vai funcionar. O que é que pode acontecer? Beleza. Ele ficar só lento, mas ele vai funcionar. Tá bom, vou ver se Deus me ajuda aqui então. Falou. Pessoal, é isso, nossa aula. Boa tarde a todos, tá? Daqui até no máximo amanhã de manhã eu coloco tanto a gravação quanto vou revisar, né, só a gravação, e já vou colocar agora mesmo lá esse estudo para vocês, ele ficar anexado ali junto dos vídeos e também colocar os slides, tá? Só o vídeo da nossa aula que é até amanhã, que eu ainda vou dar uma editada nele. Obrigado a todos pela paciência e boa sorte aí todos na nota. E aí estamos juntos aí para ver também se houver o caso de alguém ficar em recuperação. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.